Bíblia comigo, Mateus capítulo 14, Mateus, não vou me demorar na palavra, Mateus 14, Mateus 14, glória a Deus, esquentou, né, gente? Mateus capítulo 14. Mateus 14 eu quero pregar aqui sobre o tema. O tema da nossa mensagem é, diga assim comigo, Deus sabe a hora certa e o jeito certo de me abençoar. Repete comigo, Deus sabe a hora certa, fala, e o jeito certo, fala, para me abençoar. Vamos estudar esse tema aí. Deus sabe a hora certa e o jeito certo de te abençoar. Vamos lá? Mateus capítulo 14, versículo 22, diz assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga assim, vento contrário. 25 é o tema da nossa mensagem, ó. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 25 de novo. Mas a quarta vigília da noite, diga, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Em meditação aqui na igreja, Deus me deu essa palavra. Estava estudando outra mensagem, Deus me deu essa palavra aqui. Note comigo que aqui no versículo 25, a quarta vigília da noite. Aqui fala de tempo. O turno da noite, ele é dividido em 4 vigílias. As vigílias da noite você pode contar ela em 3 horas. De 6 às 9, de 9 à meia-noite, 9, 10, 11, 12, à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6. Veja que era um período noturno. Jesus aqui tinha acabado de fazer uma reunião. Jesus estava pregando a palavra, tinha curado muitas pessoas, seus discípulos estavam com ele. E Jesus tinha um propósito de atravessar o mar. Jesus tinha um destino, Jesus tinha outro lugar para ir com os discípulos. Jesus reúne os discípulos e dizem, olha, peguem o barco e vão lá se adiantando, vão indo na frente, enquanto eu vou aqui despedindo a multidão. Jesus ele começa a despedir as multidões e os discípulos já estão indo na frente, em alto mar. E a Bíblia diz que o barco já estava, diga comigo, em alto mar. Meu irmão, só quero falar uma coisa para você aqui, não é só um parêntese, mas note que o barco, diga, já está em alto mar. Fala assim para o seu irmão, não tem como mais olhar para trás. Não tem como mais voltar. Não tem como mais você voltar. O seu barco já está em alto mar. Agora é só olhar para frente. Não tem como mais olhar para trás. O barco estava em alto mar.
Jesus estava despedindo a multidão, Jesus despede todo mundo, opa, tchau, tchau, tchau. E a Bíblia diz que em vez de Jesus ir para o alto mar e encontrar com os discípulos, Jesus vai para o monte orar. E Jesus fica lá a noite toda. E os discípulos estão aonde, gente? Em alto mar. Mas no versículo aqui, de número 24, diz assim, ó. E o barco estava no meio do mar. Ok? Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha para cá, irmão. Nem sempre a vida vai nos proporcionar só vitória. Nem sempre a vida, irmãos, é só tempos bons. Quem manda os discípulos pegar o barco, gente? Jesus manda os discípulos pegar o barco. Jesus manda os discípulos irem na frente. E se levanta uma grande tempestade. Às vezes, irmão, isso acontece conosco. Nós estamos obedecendo Jesus. Nós estamos caminhando com Jesus. E Jesus, às vezes, dá uma ordem para a gente. Faz tal coisa. E a gente faz porque a gente é obediente. E, às vezes, nessa obediência, levanta-se uma grande tempestade. A Bíblia diz que o vento era contrário. O vento não estava a favor dos discípulos, mas o Deus que mandou eles irem era a favor deles. Irmãos, às vezes as circunstâncias não estão a seu favor, mas o Deus que te mandou ir é a seu favor. Às vezes você está aqui, você está igual aos discípulos. Pastor, o momento da minha vida agora é o vento a favor ou contrário? Você imagina os discípulos remando, irmão. Aquela onda vindo. Aquele vendaval. Você imagina o desespero. Vamos afundar. E às vezes a gente não passa por momentos assim. Parece que nosso casamento vai afundar. Parece que nossa família vai afundar. Parece que a nossa saúde vai afundar. Parece que nossos sonhos vão afundar. Mas eu quero te dizer uma coisa por Deus aqui. Deus sabe o tempo certo e o jeito certo de te abençoar. Deus sabe o tempo, grava isso, irmão, o tempo e o jeito. Os discípulos estão indo em obediência. E levanta-se uma grande tempestade. Olha para cá, Jesus sabia já dessa tempestade? Sim. Jesus já sabe tudo que eu e você vamos passar na vida. Jesus sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo. A Bíblia diz que ele sabe, ele conta quantos cabelos tem a nossa cabeça. Ele sabe cada fio de cabelo seu. A Bíblia diz que antes de você falar a palavra, ele já sabe aquilo que você vai falar. Antes da palavra sair da sua boca, Jesus já sabe aquilo que você vai falar, meu irmão. Jesus sabia, olha para cá, que os discípulos enfrentariam uma tempestade. Eu quero te declarar uma coisa, irmão, independentemente daquilo que você está passando, nada está fora do controle de Deus na sua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu a direção do teu barco, não. Jesus permite que os discípulos vá à frente, porque Jesus queria provar a fé deles. Jesus queria ensinar lições para ele. Olha para cá, às vezes o Senhor Jesus permite que o vento seja ao contrário, porque ele tem lições para tratar com você. Ele tem coisas para modelar seu coração. Não é que Jesus é mau, não é que Jesus te abandonou, não é que Jesus não está te vendo. Jesus está te vendo. Diga, Jesus está me vendo. Pastor, então por que ele está deixando eu passar por isso? Olha para cá. Por que ele está deixando eu passar por isso, pastor? Se Jesus está comigo, se Jesus mandou eu pegar o barco, se Jesus mandou ir para o outro lado, por que Jesus, parece que Jesus me colocou numa furada, pastor? Tem gente até que diz, pastor, depois que eu comecei a vir para a igreja, parece que as coisas o quê? Piorou, pastor. Não é possível. Pastor, depois que eu comecei a orar, parece que quanto mais eu oro, mais assombração o quê? Não é isso? E às vezes você não tendo esse discernimento, você não tendo sabedoria, você começa a murmurar contra Deus, você começa a questionar Deus, e aí você cai no veneno de Satanás. Porque Satanás quer que você murmure, Satanás quer que você questione,
Satanás quer que você ache que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que não vale a pena você vir à igreja, que não vale a pena você orar, que não vale a pena... Pastor, depois que eu comecei a ser dizimista, pastor, o vento ficou contrário, piorou a luta financeira. Pastor, depois que eu larguei as amantes, larguei a cerveja, larguei o espiritismo, pastor, vim para a igreja, irmão, só pancada. Só que eu quero te declarar uma coisa, irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem tratamento contigo. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar o problema, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Quem leva Jesus para o deserto não é o diabo, não. Quem leva Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Fala assim para o seu irmão, nem toda luta que você enfrenta é Satanás. Nem toda luta que você enfrenta é porque você pecou. Nem toda luta que você passa é porque você está pecando contra Deus. Existe, irmão, a escola do Senhor é o deserto. A escola do Senhor às vezes é tempestade. A faculdade de Deus às vezes é a prova. Deus prova os discípulos. Deus sabia que se levantaria uma grande tempestade. E às vezes você diz assim, pastor, por que eu estou na prova, mas parece que Deus não fala comigo? Quem já fez prova escolar aqui de faculdade ou alguma prova? Levanta a mão. Fala assim, todas as vezes que eu faço a prova. Fala comigo, gente, fala. Todas as vezes que eu faço a prova, o professor fica em silêncio. No dia da prova você tem que ficar perguntando, professor? Não. O dia de procurar, do dia de tirar dúvidas, é no dia que ele está passando a matéria. Por isso que eu digo, irmão, tem muita gente aqui que falta culto. Falta culto quarta, falta culto sexta, falta oração. Aí depois vem a prova. Pastor, meu barco está afundando, mas você não tem matéria. E agora, como é que a gente faz? Temos que buscar, né? Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 29, 29, buscar-me-eis e me há quando me buscar de todo o vosso coração. Por que Jesus suportou o deserto? Porque Jesus estava na faculdade, mas Jesus tinha matéria. O diabo disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Novamente veio o diabo, porque o diabo é insistente, irmão. Às vezes Deus não tira a prova logo de um exato momento. Deus permite você passar na prova. Entenda bem, quando Deus não te livra do problema, Ele vai te livrar dentro do problema. Às vezes Deus não te livrou da tempestade, mas fica tranquilo que Ele vai te livrar dentro da tempestade. Jesus não livrou os discípulos da tempestade. Jesus sabia que os discípulos enfrentariam uma tempestade. E Ele está lá, a sós, orando. E o tema da mensagem é, Ele sabe o tempo certo e o jeito certo. Lembra lá? São 4 vigílias da noite, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de 3 às 6. Quarta vigília. Interessante, né? Por que Jesus vai na quarta vigília? Eu perguntei isso, aí foi onde Deus me revelou. Por que Jesus não vai na primeira vigília tirar os discípulos dos apertos? Por que Jesus não vai na segunda vigília? Por que Jesus não vai na terceira vigília? E às vezes a gente fala, Senhor, me tira, porque quando a gente está passando por luta, o que a gente mais quer é sair do problema. Alabacanta, arabacébia. Às vezes quando a gente está passando, irmão, um problema familiar, um problema espiritual, um problema sentimental, seja lá qual for a tempestade que se levanta, tudo que a gente quer, mais rápido possível, é sair do problema. Só que às vezes o plano do Pai é, fica um pouquinho aí. Pastor, por quê? Eu não tenho todos os porquê para você. Quando eu passei pela situação do Igor, vocês sabem, e o Igor partiu, o Espírito Santo falou assim comigo, tem coisas que eu vou te falar só aqui no céu. Fique em paz, confie em mim. Aos olhos humanos, as pessoas olham e falam, Deus não respondeu o pastor. O pastor não é homem de Deus? Aos olhos humanos, às vezes você ora por alguém, alguém morre. Às vezes, aos olhos humanos, você... Deu ruim, gente? Bateria. Vem, Fernando. Às vezes, gente, aos olhos humanos... Vamos lá, Fernando. Corre, filho. Isso, vai trocando aí. Às vezes, irmão, você ora por algo, você clama a Deus, você pede a Deus, e algo, às vezes, não acontece da nossa maneira. Pastor, significa, então, que Deus não existe? Obrigado, Fernando. Significa,
Significa, pastor, que Deus não existe, pastor, então? Significa que Deus não quis ouvir o Senhor? Que Ele falhou? Não. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. A visão de Deus vai muito mais além do que a minha e que a sua. Às vezes você quer que o corpo viva, Jesus está falando, não, eu quero que a alma viva. Aleluia. Às vezes você quer, pastor, eu quero que essa porta se abra. Às vezes Deus fecha a porta. Porque Deus está vendo coisas que você não está vendo. Por isso, irmão, que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim, em tudo dai graças. Paulo está dizendo, deu tudo certo? Graças a Deus. Deu tudo errado? Graças a Deus. Por quê? Em tudo Deus tem um propósito. E Ele sabe o tempo certo e o jeito certo de te abençoar. Irmão, os discípulos estão lá. E a Bíblia diz no versículo 25, olha, mas a quarta vigília da noite. Caleb espera, escuta, Caleb espera, gente. Caleb recebe a promessa, diga comigo assim, 45 anos. Moisés morre, aquele que fez a promessa para ele, o líder. Ele chega com 80 anos, 85 anos, quase 90, e ele diz assim, olha, eu recebi a promessa com 40 anos. Passou-se 45 anos, mas eu sou o mesmo aqui dentro, eu estou na fé. Me dá aquilo que é meu. E Caleb recebe a promessa. Irmão, todo mundo com 80, 85 anos já está esperando o quê? Não, repete comigo. Todo mundo que está com 80, 90 anos já está esperando o quê? Fala assim, mas Caleb esperava a promessa. Oh, glória, tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida. Labacantarabacébia. Tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida. E Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui nesse domingo para te dizer, existe um tempo certo e um jeito certo do Pai cumprir aquilo que te prometeu. Segura na mão do seu irmão e fala assim para ele, aguenta firme, meu filho, vai acontecer.
Baixa um pouquinho para mim, Jefté. Jesus vai na quarta vigília, irmão. Os discípulos estão lá. Sem meu Deus. Se muitos de nós diziam, caraca, Jesus me botou numa maior furada, mano. Caraca, pra que eu fui servir esse Jesus, irmão? Depois que eu comecei a servir esse Jesus, só furada, só pancada. Abra comigo agora, por favor, Eclesiastes, capítulo de número 3. Abra aí. Eclesiastes, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Gente, eu preciso que vocês me dêem o aval aí da escolinha. Se elas estão prontas lá. Se estiver pronta, pode mandar vir. Por favor. Eclesiastes capítulo 3. Quem achou, diga amém. Diga comigo, Deus tem um tempo certo. Fale, Ele tem um jeito certo para me abençoar. Olha, você vai sair daqui hoje com essa palavra soprando na sua cabeça. Deus tem um tempo certo e o jeito certo para me abençoar. Aleluia. E eu vou te provar na Bíblia, se não der para pregar tudo hoje, fala assim para o seu irmão, não perca o capítulo da palavra, quarta-feira, fala para o seu irmão aí. Quarta-feira o pastor prega tudo. Presta atenção, irmão. Cada pessoa é abençoado de uma maneira. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente acha que o que aconteceu com Abraão tem que acontecer do meu jeito também. O que aconteceu com o pastor Diego vai acontecer comigo também. Não. Deus tem a hora e o jeito. Essa palavra jeito é um modo. O jeito certo. Pastor, como que Deus vai me abençoar? Como que eu vou ficar rico? Como que a minha empresa vai crescer? Pastor, como que nós vamos chegar a 10 mil membros? Pastor, como que nós vamos conquistar sonhos, objetivos e promessas? Eu não sei essa pergunta. Eu não sou Deus. Mas eu sei de uma coisa. Vai acontecer. Vocês acharam aí Eclesiastes capítulo 3? Acharam, gente? Versículo 1 diz assim pra gente, ó. Tudo tem o seu tempo de ter, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha que lindo, irmão. Eclesiastes é o livro que Salomão escreveu, o livro da sabedoria. Salomão está dizendo, tudo na vida tem seu tempo. Por que você está ansioso, preocupado? Porque você não sabe esperar o tempo de Deus para você. Por que tem muita gente que casa errado, fecha contrato errado, vai para a igreja errada, cria amizades erradas, entra em relacionamentos, parcerias erradas, porque ela não tem paciência para esperar o propósito de Deus acontecer na vida dela. Um exemplo, se eu fosse um pastor safado, irmão, já podia ter fechado muitas coisas aí. Às vezes eu ia até crescer, você fala, pastor, a igreja do senhor está grandona, o senhor está famoso em Sepetiba. Mas às vezes não era do jeito de Deus. E nem chegou o tempo. Um exemplo, se você tirar um fruto, olha para cá. Segura as crianças aí, gente, para ela não ficar andando na igreja. Escuta. Me fala uma fruta que alguém gosta aí. Cajá, manga, goiaba. Vamos supor que você só gosta de manga madurinha. Quem gosta de manga madurinha aí? Vamos supor, tem gente que gosta de manga verde com sal, né? Eu gostava muito disso, né? Cajá com... Aqui atrás, aqui tem um pé de cajá aqui na igreja, irmão, que tá valioso. Bota o salzinho, né? Mas olha pra cá. Se você gosta de manga madurinha e você viu lá a manga, ela tá verdinha, tem que tirar ela? Por quê? Fruto que é tirado antes do tempo apodrece e não presta para comer. Bênção, olha para cá, bênçãos de Deus na nossa vida que vem no tempo certo e do jeito errado, no tempo errado e do jeito errado, vira maldição. Pastor, por que Deus não me fez rico? Porque às vezes a riqueza tu vai se afastar dele ainda. Então ele está moldando teu coração. Então ele está mandando tu pegar o barco e remar, trabalhar pra caramba, porque tem coisas que ele precisa tratar dentro de você ainda. Senão o teu dinheiro vai te levar para prostituição. Igual o filho pródigo. Pai, me dá a herança que me pertence. Lucas capítulo 18, a parábola do filho pródigo. E ele pede a herança, desesperado, o pai dá, só que não era tempo
do filho pródigo pegar a herança. O pai estava preparando o filho. Fala assim para o seu irmão, fica na casa do pai, porque o pai está te preparando para coisas grandes. Alabacantarabadaraçai. Fica tranquilo, aquieta teu coração, porque se você pegar fruto antes, vai apodrecer. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor em Provérbios enriquecem, não acrescenta dor. Pastor, arrumei um emprego, mas o emprego não está dando tempo de vir na igreja. Será que foi de Deus esse emprego? Pastor, Deus me deu um carro, mas agora eu só quero ir para o shopping, para a praia, não tem tempo para culto não. Mas quando você não tinha carro, você estava no culto. Você está entendendo, irmão? Quando Deus presenteia, quando Deus abençoa a pessoa, sem ela ter amadurecido na fé, o que era bênção vira maldição. Não é que você tem que ter preconceito contra dinheiro, contra a vitória, não. Só que tudo, Salomão está dizendo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se foi Jesus que mandou você ir para o caminho, mas pastor, o vento está contrário, ele garante a tua chegada, ô glória. Ele garante o teu destino, ô glória. Está difícil hoje, mas vai chegar alegria. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, oh aleluia, mas a alegria do nosso Deus vai vir pela manhã. Está chegando vitória para você. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar pela minha boca. Ele sabe o tempo certo e o jeito certo para te abençoar. Aplauda o nome do Senhor, que Ele merece, bem forte. Arabacantarabadarassébia. Olha, quando Jesus... Desligou? Quando Jesus vem, irmão, Ele vem à quarta vigília. Diga comigo, a quarta vigília. E a Bíblia diz que Jesus... Olha só o jeito que Jesus vem para livrar os discípulos. Ele vem andando por cima do mar. O jeito de Jesus vir na tempestade é por cima do mar. Porque você, o Deus que você serve, tem todo o poder. O Deus que você serve tem um oceano na palma da mão. O Deus que você serve faz machado flutuar. O Deus que você serve faz águas amargas se tornar doce. O Deus que você serve faz mar se abrir. O Deus que você serve, Ele multiplica pães no meio do deserto onde não tem padaria nem padeiro. Arabacantaraia. O Deus que você serve encontra uma mulher no meio da multidão, que vem pela multidão, e a Bíblia diz que toca na orla de Jesus, e quando toca na orla de Jesus, sai poder de Jesus. E aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 25, a mulher que tinha um fluxo de sangue e sofria 13 anos, é curada na hora. O Deus que você serve em Atos capítulo 12, encontra uma igreja orando, Renata. E quando a igreja ora, o céu se movimenta. Vou repetir porque você não deu glória. Quando a igreja ora, o céu se movimenta. Oh, glória. Quando Deus encontra em Atos capítulo 12, a igreja orando por Pedro, que era o líder que estava preso, a Bíblia diz que Deus manda um anjo na prisão para tirar Pedro da prisão. Deus, para ressuscitar, jeito certo, hora certa, tudo tem seu tempo. Jesus vem à quarta vigília, jeito certo. Jesus vem para livrar os discípulos andando por cima do mar. Mas cada caso é um caso. Fala para o seu irmão, cada caso é um caso. Olha para cá, não viva baseado na experiência de ninguém. Existem grandes homens de Deus no Brasil e no mundo que cresceram igreja de alguma forma, que cresceram de alguma maneira. Existem pastores que orou e Deus avivou uma cidade inteira. Jonas vai pregar em Nínive e a cidade toda se converte. Alabacanta. Pastor, como é que nós vamos ganhar alma? Como é que eu vou ficar rico? Como é que os carros vão chegar? Pastor, como é que a cura vai chegar? Maria é visitada, não precisa abrir para não tomar muito tempo, que eu já vou encerrar. Eu vou continuar na quarta-feira essa mensagem, se Deus permitir.
Maria estava para casar com José. Maria não tinha relação sexual com José, com seu marido. Em Lucas capítulo 1, versículo 26, depois você pode anotar aí para ler. Lucas capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, no 6º mês, olha para mim, diga comigo, 6º mês. Ele aparece para Maria e diz assim: mulher agraciada, o Senhor é contigo. Você vai ser mãe. Sabe o que Maria faz? Maria faz a pergunta que eu e você sempre fazemos, quando nós estamos andando com os olhares da carne, não com os olhares da fé. Ela disse assim: mas como que eu vou ser mãe? Ela disse, diga, como será isso? Como será isso? Se eu ainda não casei com José. E desculpa as mulheres aí, não são todas, existem as exceções. Maria não era qualquer mulher. Maria se respeitava. Maria não ficava pelo espinho da vida abrindo as pernas para qualquer um. Maria estava para casar com José. Então ela era virgem, Maria era virgem. Mas ela ia casar. Então, você só pode ser mãe se você coabitar, ter relação sexual. E o anjo aparece para Maria e diz assim: algo impossível, algo louco. Você vai ser mãe. Aí ela pergunta igual a você: como? Como que eu vou ser mãe? Deus sabe a hora certa e o jeito certo. Aí o anjo diz assim para ela: Maria, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo e ele vai te cobrir. Maria, porque para Deus nada, Maria, é impossível. Maria, você só precisa crer, porque Deus já sabe como você vai ser mãe. Ô glória! Eu estou pregando para alguém aqui que Deus já sabe como vai fazer você chegar lá. Ô glória! Pastor, mas eu não tenho peixada naquela empresa. Deus é teu maior peixão, meu irmão. Ô glória! Pastor, mas ninguém me vê, mas o céu te vê. Ô glória! Pastor, mas ninguém curte nada meu na internet. Você não precisa de curtida, você não precisa de Instagram. Quando Deus quer te exaltar, ô glória, Ele move céu, Ele move terra, Ele mexe debaixo da terra, Ele mexe com macumbeiro, Ele mexe com faraó, Ele mexe com gigante, Ele faz muralha cair, Ele manda pão do céu. Quando Deus quer cumprir promessa, agindo Deus, quem impedirá, diz o Senhor. Eita, arabacã, tarabacébia. Pastor, então o que eu faço? Só buscar Deus, meu filho. Só busque a Deus. E para a gente encerrar, Deus sabe o jeito certo. Jesus está lá, João capítulo 6, versículo de número 1. Jesus está no deserto, diga comigo, no deserto. E uma multidão, mais de 10.000 pessoas, crianças, velhos, seguindo Jesus, porque viam que Jesus era o homem de Deus e viam as curas que ele fazia, Renata. Jesus sobe para o monte com os discípulos, aí ele chega para Filipe e faz assim: Filipe, que era um dos discípulos dele, pois não, mestre? Esse povo está nos seguindo e ele está com o que, o povo? E você sabe que povo com fome fica o que, gente? Quem fica estressado aí quando está com fome? Ah, tá mirichica, né? A cara já começa... Você imagina, irmão, mais de 5.000 pessoas com fome. Aí Jesus, irmão, olha para cá, que eu já estou encerrando. Jesus chega para Filipe e diz assim: Filipe, aonde nós podemos comprar pão aqui para esse povo? Irmão, no deserto. Fala comigo, deserto. Mas a Bíblia diz que Jesus perguntou a Filipe, diga assim, para prová-lo. Porque a Bíblia diz assim: porque ele já sabia o que ia fazer. Eita glória! Eita glória! Ele pergunta para Filipe: Filipe, onde tem padaria para a gente comprar pão? Aí Filipe disse: Senhor, nem com 200 denários dá para a gente alimentar essa multidão. É mais de 5.000 pessoas. Mas a Bíblia diz assim: e Jesus já sabia o que ia fazer. Ô glória!
Vou repetir porque você vai sair daqui com essa palavra. Jesus já sabia o que ia fazer. Segura na mão do teu irmão e fala para ele: calma, porque ele vai cantar da sépia. Jesus já sabe o que vai fazer. Ô glória! Pastor, mas o médico disse que é câncer. Pastor, o juiz disse que é causa impossível. O advogado deu a causa como perdida, mas ele é advogado dos advogados. Ô glória! Ele é médico dos médicos. Ele é Senhor dos senhores. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu já sei o que vou fazer na tua vida. Eu já sei o que vou fazer na tua história. Ele já sabe, ele já sabia que ele ia ter um menino lá no meio. Olha lá, Jefté botou, isso que eu gosto da mídia. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Oh glória! Oh, glória, eu estou na autoridade de Deus aqui para te dizer: Deus já tem tudo no controle dele. Ei, você está perdendo o sono por causa de quê? Você está perdendo a paz por causa de quê? Você está ansioso, roendo unha. Pastor, como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou comprar aquilo? Aí a Bíblia diz: olhai para as aves do céu, oh glória, que não semeia, não cultiva, e Deus as alimenta. Você já viu que tem gente que coloca lá na casa dela aquele negocinho pro beija-flor? Nem ela sabe porque ela bota aquele negocinho. Você botou isso aqui por causa de quê? Eu botei porque eu gosto, né? Não, o Espírito Santo tocou em você para alimentar um beija-flor, meu irmão. Ele é bacana. Se Deus cuida, Aline, de um beija-flor, se Deus cuida de um bem-te-vi, rapaz, se Deus cuida dos lírios do campo, que se nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu, você está preocupado por quê? Você está ansioso por quê? Bota a cabeça no travesseiro e diz: diabo, a partir de hoje acabou toda a ansiedade, porque o meu Jesus já sabe o que vai. Erebacanta, fala para o seu irmão: sabe como vai fazer? Sabe como vai fazer? Ele já sabe a hora, ele já sabe o tempo. Daqui a pouco está chegando casa nova. Erebacanta, araia, eu vou profetizar. Pega se tu quiser. Está chegando roupa nova, está chegando armário novo. Você vai mudar de endereço. Está chegando um carro novo. Fica de pé comigo dando glória a Deus. Meu Deus. Cadê o glória? Eu gosto de pregar para a igreja avivada. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? Pastor, como é que eu vou ser curado? Ele já sabe como vai fazer. Ele só quer que você creia. Eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus. Pastor, como é que tal coisa vai acontecer? Ele já sabe como vai fazer. Pastor, será que ele vai vir pelas águas? Pode ser que ele venha pelas águas. Olha para cá, para Lázaro ele disse assim: Lázaro morreu. Aí depois de 4 dias Aí ele fala assim para os discípulos: vamos para Lázaro depois de 4 dias. Porque Lázaro não morre, Lázaro está dormindo. Dormindo, mas Lázaro tinha morrido. A Bíblia diz que ele já cheirava mal, estava todo enrolado. Ei, que coisa boa. Olha para cá. Lázaro tinha o que, gente? Diga assim comigo: pastor. Esquece a chuva, a gente fala: pastor. Por que Jesus demorou 4 dias? Porque olha para cá, a cultura dos judeus, se alguém, Giovanni, ressuscitasse no 3º dia, eles diziam: natural. Jesus não fez nada. Tem 3 dias para alguém ressuscitar. Se alguém ressuscita em 3 dias, eles não dão glória para quem? Eles não dão glória para quem? Foi natural, cientificamente falando, da medicina. Aí Jesus diz assim: nós vamos no quarto. Fala assim pro seu irmão, fala assim: tá demorando? Fala pro seu irmão e fala: tá demorando? Fala: é para todo mundo saber que foi Deus. Oh, glória. Fala: tá demorando? É para você saber.
inteligência, meu esforço, eu que estudei, não foi não, foi Deus. É por isso que está demorando, é por isso que está difícil, é por isso que ele vai na quarta vigília, para os discípulos ver que é Deus a toda honra e toda glória. Caramba, como é que a igreja do avivamento cresceu? Foi o pastor Diego que é homem de Deus. Não sou homem de Deus nada. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Diga assim comigo, a ele a honra. Diga, ele bacantaralha. Diga, a ele a glória. Tudo tem um propósito. Tudo tem a hora certa, o jeito certo. Vai Jesus no quarto dia, para quebrar o protocolo do judeu. Jesus chega lá, Maria, Marta, cheguei. Ah, Senhor, chegou tarde. Já até enterramos meu irmão. Vai lá. Marta, eu não tinha dito que se você crer, tu vai ver o quê? Se você crer, você vai ver a glória. Vamos lá. Tira a pedra. Senhor, deixa isso quieto. Já está cheirando? Já era. Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 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 Ainda que esteja morto, viverá. Pastor, deixa meu casamento quieto, pastor. Minha mulher não quer nada. Tu crê, tu vai ver a glória. Deus vai mudar essa mulher, rapaz. Pastor, meu marido está envolvido com isso, está envolvido com aquilo. Meu filho está nas drogas. Pastor, está na macumba, na ubanda, na quibanda, no candomblé. Deus te trouxe aqui para te dizer: se você crê, tu vai ver a glória de Deus. Se você crê, tu vai ver a glória de Deus. Pastor, mas já cheira mal. Tira a pedra, Maria, porque eu sou a ressurreição e a vida. Glória, eu sou todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Segura na mão do irmão e fala para ele: vai ter vida. Falei para cantar, me dá para mão aqui. Calabaçu bebê comanaraia. Deus me mostra uma macumbeira que disse assim: vai ter morte para ela. Desse ano ela não passa, mas Deus manda mas Deus manda eu te dizer: diga para ela, Diego, que aquilo que ela me prometeu para ela cumprir. Você disse: Deus, eu vou te buscar. O Deus que vivifica os mortos te chama hoje pelo teu nome e te diz: não temas, porque eu sou contigo. E hoje eu estou indo dentro de um cemitério, tirando o nome de Latamires. E Deus manda eu te dizer: diga para ela que não vai ter morte. Araia, não vai ter morte. Porque você tem pensado em tirar tua própria vida, calabadaça. Você tem dizendo: quer saber? Eu vou logo acabar com tudo, que aí eu acabo logo com essa história, porque para mim não está dando mais não. Pastor, para mim não está dando mais não. Você tem falado, e Deus está dizendo: é esse trabalho que fizeram, junto com o bonequinho, Erebacantaraia, amarraram lá Tamires, e Deus está mandando eu te dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Se você me buscar, se prepara que vai ter vida na tua casa, na tua família. Eu vou mudar tudo. Que tem gente que diz assim: não, essa aí não tem mais jeito não, pastor. Essa aí, até gente da tua casa, até gente da tua família que diz: pastor, tá perdida, não quer mais nada. Mas dá um abraço nela aqui, dá um abraço nela aqui. E a igreja dá glória, dá glória, dá glória. Porque uma macumbeira tá caindo por terra. Eu estou escutando no espírito o grito de uma feiticeira dizendo: eu perdi. Vai ter vida. Segura na mão do teu irmão, fala: vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida.
Quem queria te ver na cova, Jesus disse já, tira a pedra. Aí o jeito de Jesus fazer. Olha para cá, esquece a chuva. Olha para cá. O jeito de Jesus fazer, olha para cá, gente. Olha aqui. Jesus olha para o túmulo, tira uma pedra. Olha o que Jesus fala. Diga assim comigo. Lázaro! Fala, Lázaro! Diga, vem para fora. Por que Deus chama Lázaro, gente? Por que Deus chama Lázaro? Porque Deus é tão poderoso e a palavra dele tem tanto poder, que se ele fala assim, morto, vem para fora, todos os mortos iam ressuscitar. Oh glória! Oh glória! Então ele diz, Lázaro vem. Quantos creem nisso aí? Hoje é o dia que Deus está tirando Lázaro para fora aqui. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Quero te louvar, Senhor, por essa palavra poderosa a qual o Senhor nos deu aqui.